Bom dia a todas e todos. Eu queria inicialmente agradecer o convite de estar aqui nesse evento. Quero dizer ao nosso querido professor Carlos Mediato que, para mim, foi um convite desafiador, né? Quero cumprimentar todas aquelas pessoas que nos antecederam, que me antecedeu aqui na sua fala, que foi, sem dúvida nenhuma, uma oportunidade ímpar de compreender a magnitude do que é a função do educador. Eu queria começar dizendo do lugar de onde eu venho. Eu sou uma mulher do subúrbio carioca, filha de imigrantes portugueses, donos de padaria. Portanto, o meu universo é o universo da escola pública. A escola pública, desde o primário até a universidade. E, num determinado momento da minha vida, eu abri o jornal, e já tinha sido professora primária, já estava no Tribunal de Justiça como exercendo uma função de auxiliar judiciário, terminando meu curso de Direito na UFRJ. Num determinado dia, eu abri o jornal e vi um concurso para a Polícia Civil. Eu não planejava ser policial civil, eu não imaginava ser policial civil, eu tive medo de ser policial civil, mas, como as mulheres da minha família são ousadas, resolvi fazer o concurso e, aprovada, mais uma vez, tive dúvidas. E aí meu pai, que era um feminista sem saber, me fez a seguinte pergunta: por que não? E um belo dia eu me vejo, aos 24 anos, aos 23 anos, dentro de uma delegacia de polícia. Eu sou uma mulher de 54 anos e 31 anos da minha vida estão sendo vividos dentro da Polícia Civil. E essa mulher, essa jovem que chega a uma delegacia de polícia, trava a sua primeira batalha sindical. A minha primeira batalha sindical foi em 1983, quando eu chego à Polícia Civil e luto por um banheiro feminino, por um único motivo: porque não havia, dentro da Polícia Civil, a presença de mulheres. Logo, havia aí algo a ser conquistado, que era um banheiro. E aí fui eu, no melhor sentido da palavra, negociar com os meus colegas a possibilidade de ter um espaço dentro daquele banheiro e produzir, efetivamente, um banheiro que depois passou a ser compartilhado, não apenas porque eu era a única mulher na delegacia, mas não apenas com os meus colegas, mas com as vítimas que ali chegavam para poder fazer uso desse universo que é uma delegacia de polícia. E, quando, em 2011, eu fui escolhida para ser chefe da Polícia Civil, me perguntaram o que era ser uma mulher policial que chegava à condição de chefe. A primeira mulher chefe da Polícia Civil. E eu confesso que eu ficava muito aborrecida com essa pergunta, por um único motivo. Afinal de contas, eu tinha 28 anos de serviço, eu tinha sido ocupado inúmeros cargos, até ocupado o cargo de subchefe, que é o segundo cargo, o cargo de corregedora, tinha sido presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher do Rio de Janeiro. Então, eu achava muito estranho eu ter que ratificar e a todo tempo, sedimentar a minha condição de mulher. Então, quando me perguntam se a minha instituição é machista, eu digo sempre que acho que não. Afinal de contas, uma mulher foi chefe da Polícia Civil por 3 anos. E eu ouvi tão atentamente algumas frases aqui, fiquei pensando no que é a inquietação do dia a dia do magistério, fiquei pensando nos desafios, fiquei pensando nas desigualdades, e quero dizer que foi num plantão de delegacia que eu conheci o preconceito, a desigualdade e a injustiça social, a falta de solidariedade. Talvez isso tenha me preparado para outros desafios. E eu queria, nessa minha fala, traçar um marco exatamente de 1983, quando eu chego à Polícia Civil na condição de escrivã de polícia, em 1990, já como delegada de polícia. E, nesse concurso público, o Brasil, se a gente fosse traçar um marco temporal, nós vamos lembrar o momento que nós vivemos, né? Um momento de redemocratização. Um governador eleito no estado do Rio de Janeiro disse que bandido também é cidadão. Talvez em contrapartida a uma frase que era comum de ser ouvida, que era que bandido bom era bandido morto.
um governador do estado do Rio de Janeiro elegeu a educação como prioridade e fez um imenso e brilhante projeto de educação integral. Só que isso não foi suficiente para que ele conduzisse o seu candidato ao novo governo. E, na verdade, o governador eleito, ele foi eleito porque ele tinha uma frase que ele dizia que resolveria o problema da violência em apenas 6 meses. E quando nós passamos a pensar em 1983 e caminhamos, embora eu não pretenda dar aqui uma aula de direito, não é essa a minha função, mas eu queria refletir. Porque na década de 80, final dos anos 70, início da década de 80, basta ler os jornais de hoje e ver o trabalho da Comissão da Verdade para saber que a polícia era a polícia do Estado. A polícia não era uma polícia cidadã. Então, talvez nós tenhamos que tomar como marco das nossas funções o preâmbulo da nossa Constituição, que é uma Constituição que nos lembra lá, né, que todos estamos reunidos para traçar uma sociedade que seja fraterna, plural e sem preconceito. E quando nós começamos e continuamos a pensar nessa Constituição que é cidadã, como é que eu encaixo essa Constituição cidadã dentro de uma instituição policial que hoje, em 2014, agora em maio de 2014, terá 206 anos de existência. Uma instituição que chega ao Brasil, e a Polícia do Rio de Janeiro é a primeira polícia judiciária do Brasil, com a chegada de Dom João VI, que teve, na verdade, né, que permitia a apreensão das armas, que as armas apreendidas dos bandidos, né, naquele momento ditos com o nome de contraventores, mas não no entendimento que nós temos hoje, pudessem ficar, né, com o patrimônio daqueles que integravam aquela força policial. Então, é dessa instituição, num contexto de uma Constituição cidadã, que eu queria lembrar algumas coisas. Esse é o nosso prédio, é o prédio da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, que hoje passa por um projeto de ser o Museu da Polícia Central. E aí eu queria lembrar que todo poder emana do povo, em seu nome será exercido. Logo, nós, policiais, nada mais somos do que servidores do povo. E o que deseja o povo? Esse povo que ora deseja uma polícia que bate, prende e arrebenta, e ora diz que a polícia tem que ter vínculos com direitos humanos. E será que é possível, depois de 1988, conceber uma instituição policial que não seja pautada no Estado democrático de direito, nas garantias e liberdades individuais e no respeito aos direitos humanos? Será que isso nos é permitido, institucionalmente e constitucionalmente falando? E se nós fôssemos dar aí uma passagem, ainda que breve, sobre todas as questões da Constituição, acho que nós poderíamos lembrar do artigo 5º, que é o artigo dos direitos e garantias individuais. E nós teríamos que lembrar, a casa é o asilo inviolável do cidadão. Nela não se pode entrar, salvo em flagrante delito ou por ordem judicial. O preso tem o direito a fazer contato com a sua família, a se entrevistar com um advogado. O preso tem o direito a saber o condutor da sua prisão e os artigos criminais do Código Penal a que ele responde, né? Não é admitido a pena cruel ou a tortura, né? O Poder Judiciário deixará de ser submetido ao crivo do Poder Judiciário, né? Todos são iguais perante a lei, independente de sexo, orientação sexual, idade ou condição social. E, nesse sentido, todos têm o direito à livre manifestação. Nosso professor falou aqui, todos têm o direito à livre manifestação, né? Não será proibido o direito de associação. A liberdade intelectual é reconhecida. A liberdade de ir e vir é reconhecida. A possibilidade de se buscar no direito, no juizado, à frente do Poder Judiciário, o habeas corpus ou um mandado de segurança, ou então uma prerrogativa de saber
quais as anotações que, por acaso, existem contra a minha pessoa na delegacia onde Marta Rocha é delegada titular. Então, é dentro desse contexto, eu não vou aqui repetir os artigos, né, mas é dentro desse contexto que deve estar inserida a Polícia Civil e a Polícia Militar. E quando eu caminho um pouco mais lá pela Constituição Federal, deixa eu voltar aqui. Eu vou me lembrar lá do artigo 6º, que diz que são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, nos termos desta Constituição. Então, me permita dizer que, ainda que de forma transversa, se falou tanto em transversalidade aqui de manhã, ainda que de forma transversa, acho que segurança e educação, em algum momento, vão se encontrar, né? Há uma frase que me agrada muito, que é do professor Ricardo Bagastreg, ex-secretário nacional de Segurança Pública, que ele dizia e diz que o policial é o pedagogo da cidadania. E esses 31 anos em delegacia de polícia me fez lembrar, me fez constatar, melhor dizendo, que, quando tudo falhou, eu não chamo mais o síndico. Afinal, né, Tim Maia não está mais por aqui. De alguma maneira, a intervenção policial vai ser feita. E o que a gente tem que discutir é que, no âmbito da Polícia Civil e da Polícia Militar, lembrando aqui o artigo 144 da Constituição, lembrando aqui que, no artigo 144, segurança pública é dever do Estado e responsabilidade de todos e todas, como eu gosto de dizer. Portanto, todos nós que estamos nessa sala, de alguma maneira, temos um papel a contribuir, né? E eu fiquei muito emocionada quando eu vi aqui a fala dos nossos professores, quando eles falam da desigualdade, quando eles falam do conhecer o ser humano, né? E ninguém comparece a uma delegacia, e delegacia de polícia não tem portas. Vale dizer que está aberta 24 horas por dia. Por isso que eu procuro uma delegacia, por exemplo, para dizer, olha só, delegada, eu não quero denunciar o meu filho. Meu filho é usuário de crack. Eu quero resolver o problema do meu filho, né? E, nesse contexto, o que a Polícia Civil faz, ao contrário da Polícia Militar, que tem uma atribuição do policiamento preventivo, de evitar a prática do delito, o que a Polícia Civil faz é dizer assim, olha, o delito não pôde, o crime aconteceu, não foi possível evitar. O que nós podemos fazer? E aí nós vamos pensar, né, no que dizem as nossas leis. E, de acordo com o crime, nós poderemos ter, né, o pagamento de cesta básica, que, de um momento por quase 10 anos, né, assombrou as mulheres vítimas de violência doméstica, que, ao final de serem agredidas por permissão da legislação penal, que considerava aquilo um crime de menor potencial ofensivo, desconsiderando a Convenção de Belém do Pará, realizada no Brasil em 1996, que dizia que é ofensa aos direitos humanos, e o Brasil é signatário dessa convenção, portanto, tem que respeitá-la e cumpri-la, e nós vivenciávamos, então, a mercantilização da violência. Ou, então, o direito penal vai nos dizer assim, chega, conduza essa pessoa, sob o mandamento legal, ao cerceamento da sua liberdade. E, na verdade, me parece que, em algum momento, nós vamos ter que pensar mais detalhadamente sobre isso. O que nós, sociedades, fazemos é dizer assim, olha, eu não quero mais conviver com você, não posso mais conviver com você. Vá para aquele lugar, fique ali. Quem sabe, passado alguns anos, tudo muda. E aí, a gente poderia ficar aqui o dia inteiro se perguntando o que é preciso fazer para algo mudar diante da simples ação do cerceamento da liberdade.
E, nesse sentido, da Constituição Federal, do artigo 144, né, essa Constituição ela tentou, de alguma maneira, e ela é uma Constituição muito ampla, ela é muito detalhada, e ela até fala lá da questão da violência contra a mulher. Em 1986, nós tivemos aqui no Estado de São Paulo a segunda Delegacia de Mulheres do Brasil, em Minas, a primeira. E ela falava lá da obrigatoriedade do Estado garantir a proteção à mulher e à família. E, quando nós continuamos navegando pela Constituição, né, nós vamos encontrar lá, né, a família como base da sociedade. Eu queria me permitir ser impertinente e dizer que, em delegacia de polícia, eu vi anos a fio, né, esse segmento, esse núcleo que é a família, completamente esfacelado. E vi uma luz no fim do túnel quando alguém que transgredia a lei, de alguma maneira, tinha o anteparo de amor da sua família. Eu vi sempre que aquela pessoa talvez tivesse a possibilidade, né, de passar por um processo de reinserção na sociedade. Eu fui só professora primária e sou professora da faculdade, só porque, diante da graduação de todos aqui, porque eu acho que é fundamental, é importantíssimo. Eu sou professora da Academia da Polícia Civil. E o que eu tenho percebido nas minhas andanças aí é que, hoje, os professores têm uma dupla jornada de trabalho. Não é a jornada das mulheres que cuidam da sua casa e da sua profissão. Não é a jornada dos homens que têm mais de 2 escolas para lecionar. É a jornada porque a família hoje entregou à educação a responsabilidade de educar, esquecendo, no meu modo de ver, aquela sua responsabilidade, não pela educação da entrega do conhecimento programático, mas da formação. Passou um slide correndo por aí, dizendo, né, a retomada dos valores morais. Eu não sou moralista, não. Eu acho que a retomada, se falou tanto aqui de manhã sobre ética, então, na verdade, a retomada desses valores que devem acompanhar todo e qualquer cidadão. E aí, pensando, né, nessa Constituição, qual é essa polícia que eu quero ter? Se, de um lado, a sociedade tem que dizer que polícia deseja ter, né, do outro lado, a polícia tem que dizer que polícia quero ser, né? E aí, a gente já entrando um pouco mais, dizendo que a gente vive no Estado do Rio de Janeiro, lembrando aqui que a segurança pública é atribuição do Estado e não do governo federal. Nós não temos aqui a municipalização das polícias, a nossa Constituição não permite isso. Nós temos travado aí algumas discussões sobre, por exemplo, né, a unificação das polícias, mas, a rigor, a nossa Constituição não permite. Então, nós temos que trabalhar com integração. E foi exatamente isso que se propôs a segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. Estabeleceu como 2 parâmetros principais a despolitização da segurança. Porque, até 2007, todo prefeito queria um delegado para chamar de seu. Até 2007, todo deputado queria, de alguma maneira, que o seu delegado amigo fosse promovido. Então, hoje, nós trabalhamos num sistema de metas, um sistema de metas que nos obriga, né, a buscar resultados e nos obriga a ter um planejamento estratégico e cumprir esse planejamento estratégico. Vencido isso, né, surge, dentro desse contexto da Secretaria de Segurança, o projeto das UPPs, das Unidades de Polícia Pacificadora. Acho que os senhores conhecem a minha cidade. A minha cidade é uma cidade de belezas naturais, mas de uma geografia muito propícia que permite o apartheid. E, na verdade, o que se buscava, o que se fazia anteriormente era o quê? Um grupo de 200 homens, seja da Polícia Civil ou da Polícia Militar, tomavam um espaço territorial gerenciado e dominado pelo tráfico de entorpecentes, e aí a gente tem que questionar que, naquele território, o Estado perde a sua soberania,
esse é um fato, e se entrava, se prendia, se apreendia as armas e ia-se embora, né? E, passado algum tempo, se retomava aquela situação. Qual é exatamente a proposta da unidade de polícia pacificadora? É uma proposta de ocupação e de permanência nesse espaço. Qual é o papel da Polícia Civil dentro desse contexto? Polícia Civil é investigação, Polícia Civil é trabalho silencioso, Polícia Civil é operação cirúrgica. Eu não entro para fazer um levantamento numa comunidade. Eu entro de forma pontual e cirúrgica para prender ou apreender alguma coisa dentro de um espaço territorial. Com a minha chegada na Polícia Civil, então, a Polícia Civil faz o levantamento da área, faz a investigação, busca junto ao Poder Judiciário os mandados de prisão e os mandados de busca e apreensão. Lembrando que busca e apreensão não é geral e restrita, é para aquele local, para aquele número de residência, com fundamento na existência de elementos que comprovem a prática de delitos, né? E, ao mesmo tempo, a Polícia Militar vem, faz a ocupação e a Polícia Civil fazia o cerco. Com a minha chegada na Polícia Civil em 2011, nós passamos não só a fazer tudo isso, que é o nosso mistério constitucional, como também a participar, junto com a Polícia Militar, em parte da ocupação. Então, vou dar um exemplo aqui de uma comunidade que foi Caju e Barreira do Vasco. A Polícia Militar ocupou a Barreira do Vasco, a Polícia Civil ocupou o Caju. Isso quer dizer o quê? A retomada do território, a estabilização do território e a entrega desse território. Terminado esse processo de ocupação, né, e esse processo de ocupação leva um período ainda, o que se faz, via de regra, é, logo em seguida, entrar com as políticas públicas, das políticas sociais. E o que mais nos chama a atenção, por exemplo, é a infinidade de pessoas sem certidão de nascimento. Eu vivenciei uma experiência no Alemão, que todos devem ter acompanhado, a ocupação do Alemão. Naquela ocasião, eu não era chefe da Polícia Civil, eu era diretora do departamento que cuida das delegacias de mulheres, e eu cheguei perto do meu chefe e falei assim, olha, eu quero ir lá para o Alemão com o meu ônibus. Eu tenho uma delegacia móvel. E por que eu fiz isso? Porque chegava a mim que, a partir da ocupação do projeto de UPP num determinado território, as mulheres aumentavam o número de denúncia de violência contra a mulher. Quer dizer que as mulheres passaram a ser mais agredidas? Claro que não. Elas deixaram de ser vitimizadas pela segunda vez, quando elas eram impedidas de comparecer a uma delegacia de polícia. E, dentro desse contexto, né, de buscar uma política social, então, na verdade, entra, logo em seguida, a Secretaria de Assistência Social e a questão dos direitos humanos. E aí se busca exatamente cuidar, né, da questão da regularização do uso da posse da terra, a questão da área da saúde, e o que é mais curioso, 2 serviços de natureza privada que chegam imediatamente, um banco e uma operadora a cabo, de TV a cabo, que fazem, né, exatamente um projeto particular, a custo social, exatamente para romper aquela tradição, que eu acredito que seja também comum na periferia dessa cidade, daquilo que a gente carinhosamente denomina de gato, né? E começa-se, então, a buscar projetos de esporte e lazer, projetos de saúde, projetos de educação, projetos vinculados ao meio ambiente, projetos vinculados à questão do solo urbano, né? Então, na verdade, todos esses projetos andam em parceria com o projeto da Polícia Pacificadora. Um projeto muito interessante, desenvolvido pela nossa empresa vinculada com a energia elétrica, é que eles fazem uma taxa social. E, para aquela pessoa que cumpre aquela taxa social, quer dizer, que tenha aquele que reduziu o seu consumo de energia, pode ganhar um bônus, seja um equipamento eletrodoméstico, ou seja, se cria uma série de atrativos, não sei se é a palavra certa, mas de dinâmicas para poder fazer
a inserção dessas pessoas no mundo formal, no nosso mundo, de nós que temos regularmente a TV a cabo, temos regularmente a internet, né? Imediatamente tem aí a questão do CVT, que é um Centro de Valorização Tecnológica, essa democratização da informática. Então, é dentro desse contexto. E que polícia civil é essa que passa pelo projeto de polícia pacificadora, né, como uma força parceira desse projeto, mas que também cumpre lá o seu planejamento estratégico, o seu plano de metas? Na verdade, nós temos um desafio. É um desafio da ética e o desafio do resultado. A Polícia Civil do Rio de Janeiro é uma instituição que se conhece. Tradicionalmente, durante anos, a Polícia Civil tinha um camarote no Sambódromo. E eu fui surpreendida com uma ligação, né, uma informação de uma assessora, me perguntando quais as pessoas que iriam para o camarote da Polícia Civil. E eu me perguntei por que a Polícia Civil tinha que ter um camarote no Sambódromo. Porque, na verdade, o que a Polícia Civil, e quero dizer que não era só a Polícia Civil que tinha, a militar e a Secretaria de Segurança também, na verdade, o que nós, policiais civis, temos que ter é um polo de atendimento a turista, seja o turista estrangeiro ou o turista nacional. Então, na verdade, ali naquele polo, eu tenho que ter policiais que dominem o idioma, para que, se, por exemplo, né, um turista perdeu o seu passaporte, né, ou for vítima de um furto, seja lá o que for, ele possa ser bem atendido. Chefe de polícia não tem que assistir desfile de escola de samba. Então, o que fiz eu? Entreguei o camarote. Muito obrigada. A Polícia Civil dispensa o camarote. E assim fui acompanhada pela Polícia Militar, pela Secretaria de Segurança, e nunca mais se viu o camarote das forças policiais dentro do Sambódromo. Então, esse convívio com a ética, né? Eu acho que ética é, talvez, a palavra mais importante do mundo atual, é não perder o compromisso com a ética, mesmo nessa busca desenfreada pelo resultado. Porque, me desculpem, polícia tem mania de dizer a verdade, a sociedade tem um determinado momento que ela não quer saber, ela quer resolver, né? E todo mundo também quer um policial para chamar de seu. Todo mundo quer um policial perto da sua casa. E, em delegacia de polícia, eu vi umas coisas muito interessantes. Quando é o meu filho, que hoje é um traficante, para manter o uso do seu entorpecente, deixou de ser usuário, para ser um traficante, para manter o seu vício, ele é um dependente. Ele precisa de atendimento médico. Mas, quando é o filho da senhorinha que faz faxina, que mora na comunidade, aí a história é diferente, né? É a mesma coisa. Para os nossos filhos, nós queremos um conhecimento plural. No sistema penitenciário, a gente vai buscar, vai pensar em ser sapateiro. Não que eu sou filha de dono de padaria. Eu fui presidente do Conselho da Mulher e me surpreendi que os cursos disponíveis para a mulher em situação de violência, porque garantir a autonomia financeira dessas mulheres é empoderar essas mulheres, né? Eu percebi que não tinha um curso de informática. Então, se eu estou num mundo que é virtual por excelência, como não qualificar essas mulheres para estarem empoderadas nesse sentido? E aí, já pensando um pouquinho, o que nós começamos a fazer, né? Nós temos lá o Disque Denúncia. Então, começamos a usar, eu vi muita fala aqui, né, também, desse mundo novo. Se, de um lado, né, eu vi uma coisa assim, foi dito aqui, acho que pela professora Terezinha, dizendo que a gente tem que conhecer o ser humano, mas cada vez mais aumenta o ensino à distância. E há um hiato, me perdoe, eu não sou uma educadora, mas eu acho que há um hiato nessa questão do ensino à distância. A gente está vendo hoje, cada vez mais, eu não estou aqui criticando o ensino à distância, eu estou apenas refletindo se isso não é uma incoerência diante da necessidade que, no exercício da nossa função, a gente tem que conhecer bem o ser humano, né? Então, o Disque Denúncia é uma ferramenta de anonimato que garante belas e importantes informações, né? E a gente, então, fez um programa imediato com o Disque Denúncia em tempo real,
Ou seja, a pessoa liga para o Disque Denúncia e, imediatamente, na delegacia de polícia, eu recebo aquela informação. Reduz o tempo, possibilidade maior de êxito na ação e no resultado. Nós fizemos uma coisa muito interessante, essa é a nossa Cidade da Polícia, um projeto de 170 milhões de reais, que eu tive a felicidade de inaugurar no dia 29 de setembro, Dia do Policial Civil, que aglutina no mesmo espaço as delegacias especializadas. E lá, junto com a Delegacia de Combate às Drogas, nós temos o Papo de Responsa, ou seja, não o delegado de polícia, mas o policial civil, que é jovem, e para ser policial civil no Rio de Janeiro, obrigatoriamente tem que ter nível de 3º grau. Não é possível, se não tiver nível de 3º grau. Para delegado tem que ser bacharel, mas as outras profissões, nível de 3º grau. Então, os nossos policiais vão às escolas e discutem de uma maneira muito direta e muito próxima qual o dano do entorpecente, qual o dano da droga, né? Então, essa é uma interlocução que a gente tem, não só com a rede municipal de educação, com a rede estadual, mas também com a rede privada. Aí, né, o projeto Hora Marcada, porque 70%, uma pessoa pode ter levado no esbarrão no meio da rua e ter sido subtraído a sua carteira. A sua carteira pode ter dinheiro ou não, mas ela vai ter a preocupação com aquele documento, né? Nós somos ciosos do nosso nome, da nossa história. Então, ela tem a pressa de comparecer a uma delegacia, quando ela pode simplesmente fazer isso de dentro de casa. Então, ela pode ir a uma lan house, ela pode ir à casa dela, à escola dela, faz um pré-registro e marca uma hora que seja confortável para ela ser atendida numa delegacia. Isso evita, né? E a gente está aí tratando de dinâmica de atendimento, né? E nós sabemos que o bom atendimento ele tem um impacto na sensação da violência. Então, o que, na verdade, a gente está querendo com isso é diminuir essa sensação de violência e atender bem ao nosso cliente, que vai, no dia certo, na hora certa, marcada por ele, e vai estar sendo esperado por um policial. Podemos fazer todo e qualquer registro, menos homicídio, por razões óbvias, e roubo de carro. Roubo de veículo, não, porque nós temos que fazer uma série de comunicações a órgãos do Departamento de Trânsito. Então, apenas esses 2 delitos nós não podemos fazer pelo pré-registro, pelo projeto Hora Marcada. Começamos a discutir. Vê se você consegue colocar aqui o filme, por favor. Eu não sei como volta. Alguém pode me socorrer? Volta lá no filme, por favor. Isso é homofobia. Os dados estatísticos da Polícia Civil nos permitem dizer que os crimes... O que você faria se você... Primo, amigo, ou colega de trabalho, se um parente seu, seja ele sobrinho, filho, tio... É homofobia. Os dados estatísticos da Polícia Civil nos permitem dizer que os crimes por motivos homofóbicos estão aumentando. E por que a homofobia não é criminalizada? Quem cala consente e não sente. Sinta muito, Brasil. Homofobia é crime. Para essa polícia que quer trabalhar com uma sociedade que seja plural e sem preconceito, nós entendemos que temos que atender alguns segmentos vulneráveis. E esse segmento é exatamente o segmento que atinge a questão da homofobia. Lá na Polícia Civil, com a minha chegada, nós criamos um campo e colocamos motivação do crime. Homofobia. Então, se alguém é agredido em razão homofóbica, né, o Rio de Janeiro já teve situações dessas, São Paulo também, hoje a Polícia Civil do Rio de Janeiro pode dizer, sem medo de errar, porque as nossas delegacias estão informatizadas, quantos registros de ocorrência por conteúdo homofóbico foram notificados durante um determinado período de tempo. Uma outra questão foi a obrigatoriedade do nome social. Eu, né, me chamo Horácio Rocha, que é o nome de meu pai que está no céu, e me apresento como Marta Rocha, né? E um decreto do nosso governador determinou o uso do nome social nas instituições da administração pública. O que acontecia na delegacia de polícia? Alguém pegava a carteira e dizia, Horácio Rocha,
e aparecia Marta Rocha. Então, na verdade, os transvestis e os transexuais são, dentro desse conteúdo da orientação sexual, o segmento mais vulnerável. Então, hoje, nos nossos registros de ocorrência, nós temos não só o nome da identidade de cada um, mas também o nome social. E esse nome social acaba sendo um banco de dados, né? Porque, muitas das vezes, eles são conhecidos pelo seu nome social e não necessariamente pelo seu nome, pelo seu nome da identidade. Essas ações, para muito orgulho meu, me deu o título de musa LGBT, lá do Conselho Estadual dos Direitos, da Subsecretaria de Direitos Difusos, que é uma vinculada à Secretaria de Direitos Humanos. Aí o nosso trabalho das delegacias de mulheres, da DEAN itinerante, né? E hoje nós temos um calendário, que é um calendário só com as unidades de polícia pacificadora. Estamos levando a nossa cartilha, porque nós entendemos que informação é poder, uma cartilha produzida pela Polícia Civil, que explica de uma linguagem muito simples quais são os crimes e quais são os direitos dessas mulheres. Aí é um banner que tem em todas as delegacias. Após o registro de ocorrência, basta essa mulher acompanhar a dinâmica daquele banner que ela vai saber o que vai acontecer. Então, eu fiz o registro, é lesão corporal, eu vou para o médico legal. Posteriormente, o autor vai ser chamado. Posteriormente, a testemunha vai ser chamada. Vai para o Ministério Público, vai para o juízo especial. Então, na verdade, é explicar de uma forma muito simples e didática a essa mulher o que acontece depois do registro de ocorrência. Na questão, esse é um projeto que vai ser inaugurado agora, que é um projeto do Centro de Referência de Atendimento Infantil. E, aproveitando esse cenário de educadores, isso já foi dito aqui, no início, por um dos nossos palestrantes, que a violência sexual contra a criança é praticada por conhecidos, vale dizer, amigos, pais, padrastos, parentes, vizinhos, colegas. Aquela história, né, do Fusca dourado, que para na porta da escola e sequestra uma criança, não é necessariamente o retrato da verdade. Para as famílias, quando conversamos com elas, nós sempre orientamos, né, que essa família esteja atenta, se essa criança não chega com pequenos objetos, com pequenos presentes, que essa família esteja atenta se não há uma estabilidade de humor dessa criança, se essa família esteja atenta, por exemplo, se um simples toque nessa criança não deixa ela num estado de ansiedade e, posteriormente, de pânico, que essa família observe, né, os gestos dessa criança para ver se não há algum tipo já de sinalização de alguma doença sexualmente transmissível. E aos nossos professores, e a gente está sempre conversando com os professores, e lembrando que a porta de entrada dessa violência praticada contra a criança, via de regra, é uma delegacia de mulheres, e não será a delegada que vai dizer se é uma mulher jovem, criança, ou se é uma mulher adulta, ou se é um menino em vez de uma menina, mas os professores também podem e devem estar atentos, porque o primeiro sintoma de uma criança que é vítima de violência sexual ou de uma violência intrafamiliar é o baixo rendimento escolar. Então, talvez esse professor, esse educador, ser capaz, né, de conversar com essa criança, porque a criança tem necessidade de contar, porque a família necessariamente não considera a escuta da criança como uma escuta verdadeira, né? A família tem dificuldade de acreditar na criança. E, às vezes, a criança consegue transmitir isso para uma professora. Se essa violência for intrafamiliar, a obrigatoriedade legal é acionar o conselho tutelar. Mas se essa família, se de alguma maneira, quem sabe, né, produzir uma palestra sobre violência contra a mulher, convidar a juíza do Juizado Especial da Violência, a promotora, a delegada, e compartilhar esse ensinamento, né, porque o medo gera violência e o silêncio gera impunidade. Então, acho que todos nós, e sobretudo os educadores, podem ajudar muito nisso. Esse projeto ele está vinculado a um hospital público, vai ser inaugurado agora em junho. Então, esse projeto ele quer dizer o quê? Ele quer evitar que a criança conte a mesma história inúmeras vezes. Então, o que acontece? A mãe desconfia que seu filho ou sua filha está sendo vítima de violência sexual, o primeiro procedimento dessa mulher é levar ao hospital
ou hospital público ou hospital particular. Se houver uma constatação pelo médico de indícios de violência sexual, o médico obrigatoriamente vai encaminhar essa mulher a uma delegacia, né? Nesse hospital público, a gente quer fazer um pouco diferente. A gente quer colocar a delegacia dentro do hospital. Então, esse é um projeto que a gente copiou lá do estado do Rio Grande do Sul, e, na verdade, o que a gente está querendo? Quando chegar a notícia ao médico, vai ter uma equipe de policiais treinados, junto com o Ministério Público, vai estar lá o policial, vai estar lá o perito legista, o promotor e o delegado e o juiz. E, numa única sessão, num ambiente próprio, usando toda essa questão lúdica, a criança vai estar contando pela uma única vez o fato da qual ela foi vítima. Aí também a gente tem uma preocupação muito grande com a questão da pedofilia, e aí fizemos uma cartilha, e todas as nossas cartilhas estão disponíveis na página da Polícia Civil. Na questão da intolerância religiosa, não sei se isso é uma realidade aqui do Estado de São Paulo, mas o Estado do Rio de Janeiro teve e vinha tendo essa realidade. Isso nos fez criar uma comissão com várias representações da sociedade civil contra a intolerância religiosa, né? Aí as representações dessa comissão. E criamos um núcleo, né, específico. Houve aqui uma situação, um determinado segmento cristão passando pela rua, as crianças que pegavam doce no dia de São Cosme e Damião, lá no subúrbio do Rio de Janeiro, ele trocava o saquinho de doce que essa pessoa dizia que era impuro, né, por um outro doce que era abençoado, né? Então, isso foi objeto, inclusive, de um procedimento de natureza policial que foi acompanhado diretamente por essa comissão. Aqui, o Núcleo de Apoio a Grandes Eventos, o Rio de Janeiro vivenciou um momento de briga entre torcidas, né? E aí nós chamamos todas as torcidas, as 4 grandes torcidas, e fizemos uma grande discussão da lei penal, né? E explicamos o que iria acontecer, tivemos ações rígidas. Uma dessas torcidas, houve prisão de 25 torcedores. Recentemente, lá no episódio no Sul, envolvendo o Vasco da Gama em outro crime, um outro time, nós ajudamos, né, a Polícia de Santa Catarina e a Polícia do Paraná a resolver, porque tínhamos uma informação, mas hoje conseguimos lidar bem aí com os nossos torcedores, graças a esse núcleo de apoio aos grandes eventos. E aí, pensando também que o Rio de Janeiro vai sediar e sediou grandes eventos, aí a nossa parte da Academia da Polícia Civil, fazendo cursos, né, que possam qualificar não só os policiais civis, mas os policiais militares, o Corpo de Bombeiro. Então, todos esses equipamentos são da Polícia Civil, e nós fizemos exercícios típicos, né, dentro do Engenhão, que é um estádio, dentro do metrô, que vai aparecer logo aqui a seguida, uma intervenção no Engenhão, uma intervenção no metrô, né? No Aeroporto Internacional do Galeão, como um sequestro de um líder religioso, aí a aplicação de uma bomba dentro do metrô. Nós paramos o metrô do Rio de Janeiro em 3 estações, fizemos esse exercício num domingo, né? Então, a Polícia Civil se preparando para esse futuro tão próximo aí dos grandes eventos. A capacitação, o término do curso, né? Operação Dose Zero. Eu não sei se essa é uma realidade que os senhores percebem, né? Hoje, a questão da bebida chegou aos nossos jovens. Então, nós começamos a perceber a questão da venda de bebida alcoólica nas proximidades das escolas, né? E aí, então, fizemos um projeto específico, não só orientando e alertando aos comerciantes o que isso significava, e também, né, orientando a juventude sobre o que era a questão do uso da bebida alcoólica. E isso aí nós conseguimos, aí foi um grande projeto com o Disque Denúncia. Já terminando também a questão da pessoa idosa, é bom lembrar que 1/3 da população brasileira sobrevive com um salário
ou com a pensão do idoso ou da idosa. Portanto, os idosos hoje são, sim, um segmento vulnerável da população brasileira, submetidos, né, a constrangimento ilegal, à violência física, à apropriação indébita, apropriação de cartão de crédito, apropriação de salário. Então, não só no Rio de Janeiro nós temos uma delegacia especial para a terceira idade, mas também temos todo um projeto que é o apoio à terceira idade. E aí, a nossa última ação, porque nós percebemos o seguinte: eu não conheço a realidade do Estado de São Paulo nem da cidade de São Paulo. Eu tenho uma delegacia numa cidade chamada Piraí, que tem 15 mil habitantes. E lá no Complexo do Alemão tinha 110 mil habitantes e não tinha uma delegacia de polícia. Então, o que acontecia? O que nós nos propusemos ali, né? Primeiro, nós passamos a entender que aquela comunidade era um bairro inserido na cidade do Rio de Janeiro. E colocamos lá uma delegacia, exemplo de qualquer delegacia da Zona Sul do Rio de Janeiro. Só que com uma diferença. Nessa delegacia, tanto no Alemão quanto na Rocinha, que foi a outra delegacia que nós inauguramos, nós colocamos um núcleo de atendimento à mulher, exatamente porque sabíamos que, com a chegada da pacificação, haveria uma necessidade de atender também as mulheres vítimas de violência. E essa delegacia também não faz só isso, ela transita pelo Código Penal. Portanto, aqui se faz flagrante de tráfico, faz toda a situação com uma delegacia normal. E contribui aí o projeto de pacificação. Não é um projeto concluído, é um projeto que está sempre em progresso, está sempre em transformação, que precisa da política social para concluir esse projeto de pacificação, que precisa da retirada das pessoas que, porventura, possam permanecer. Vamos entender que a gente vai ocupar um espaço territorial e há um segmento, há uma massa de profissionais que viviam, né, da prática criminosa. E essa massa não vai entrar no mercado formal. Essa massa vai para algum lugar. Então, eu aperto o tráfico, aumenta o roubo. Eu aperto o roubo, vai para o sequestro. Então, essas pessoas não vão dizer assim, pois bem, muito obrigado, estou indo embora, vou me apresentar para um trabalho formal. Então, essa investigação e essa continuidade da vigilância é fundamental no projeto de pacificação. E aí também a delegacia da Rocinha, né, também uma comunidade que tem 120 mil habitantes. A cidade da polícia, que eu já coloquei aqui, né, aí é o nosso centro de treinamento, que nós trouxemos o centro de stand de tiro do FBI para dentro, dos mesmos moldes do FBI para a Polícia Civil do Rio de Janeiro, com uma nova concepção na cidade da polícia, porque a gente tem lá um refeitório, uma biblioteca, um minuto, com certeza. Um refeitório, uma biblioteca, uma praça de esporte. Então, na verdade, a gente procura criar um ambiente de integração dentro dessa unidade que tem, ao todo, 2.000 policiais que trabalham dentro dessa, que nós carinhosamente denominamos Cidade da Polícia. Terminando, né, já terminando aqui a nossa fala, aí são as nossas fotos durante os processos de ocupação. Eu acho assim que o grande desafio que hoje a sociedade tem, né, é esse desafio de, como disse a professora Terezinha, de conhecer esse ser humano. E eu queria dizer que a gente precisa também uma outra coisa, a gente precisa cuidar desse ser humano. Porque quando a gente não é capaz de cuidar desse ser humano, com certeza haverá a intervenção da força policial. Obrigada, foi uma alegria, um prazer estar aqui com todos vocês.